agora está um zum aí sobre o ministro Alexandre de Moraes ter usado o TSE para investigar bolsonaristas. Então ele passou do limite. Ele entra no campo, atenção, do abuso de poder. Estrutura sendo usada para fim não previsto em lei, tem aí uma ilegalidade. Hoje trazemos uma revelação que tem agitado os bastidores do poder em Brasília. Conversas entre assessores do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal revelam que o gabinete do ministro teria usado o Tribunal Superior Eleitoral fora do rito oficial para investigar políticos bolsonaristas. Essas mensagens mostram uma dinâmica controversa entre os tribunais, com ordens informais sendo emitidas para a produção de relatórios que embasaram decisões cruciais. Vamos entender o que essas mensagens significam e quais as implicações para o cenário político e jurídico do Brasil. Essa bagunça começou para valer por volta de 7 horas da noite, mas prepara que amanhã nem eu, nem você, nem outros profissionais de imprensa vamos ter sossego não. A batata do Xandão tá assando e tá assando para valer. E anota esse nome aí, hein? Porque foi cunhado agora pelo meu chefe, meu editor, pelo diretor de jornalismo lá do Antagonista, pelo Felipe Moura Brasil. O termo é vaza-toga, algo muito parecido com o que a gente viu na Vaza Jato. Opa, não adianta alguma coisa pra gente aí. Traz pelo menos... Olha, basicamente o UOL, ele soltou uma notícia, uma matéria importantíssima, com provas, com prints de mensagens, com áudios das mensagens, que o Alexandre de Moraes usou o TSE para investigar bolsonaristas, mas fora do procedimento usual. É uma espécie de ABIN, ele montou uma espécie de ABIN paralela, e pior, ao que tudo indica, parte dessas investigações serviram para poder oferecer denúncias a acusados no STF. Vai dar um rolo, mas daqueles para valer. As mensagens reveladas pela reportagem mostram que o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Alexandre de Moraes, foi utilizado como braço investigativo do gabinete do ministro no STF. Em alguns momentos, os assessores relataram a irritação de Moraes com a demora no atendimento de suas ordens, que eram transmitidas de forma não oficial pelo aplicativo WhatsApp. Essas solicitações informais resultaram em relatórios usados para embasar medidas contra aliados de Jair Bolsonaro no inquérito das então conhecidas fake news, que ainda se encontram em tramitação no Supremo. A pergunta que fica é: até que ponto essa prática compromete a legitimidade das decisões tomadas? O TSE não é a justiça comum. O TSE tem poder de polícia como sua atribuição. E aí, nesse caso, houve uma confusão entre a atribuição do TSE e STF. Explica isso como se fosse explicar para uma criança de 6 anos, professor Walter Merovitch. O que aconteceu fora do rito, né? Quer dizer, fora do rito significa o quê? O Glenn Greenwald conseguirá fazer uma vaza-jato versão 2.0 ou não é tão grave assim? Nos conte, professor. Boa noite. Oi, boa noite, Diego. Oi, Thales. Couto, abraço para vocês. É sempre um prazer estar ao lado de vocês. Vamos separar as coisas, tá? O primeiro ponto, e não vamos levar o dardo tão adiante em misturar coisas que poderão favorecer a golpistas. O primeiro ponto que me parece fundamental são esses abusos praticados pelo Alexandre de Moraes. Então, vamos separar isso. O que acontece? Pelo jeito, e a gente está só com a matéria, infelizmente o Moraes e o seu juiz auxiliar não se manifestaram ainda, principalmente o Moraes. O juiz auxiliar disse que não viu nenhuma ilegalidade, não se recorda de ter praticado nenhuma ilegalidade. Ainda bem que ele não se recorda, porque não teve intenção. Mas vamos lá ao ponto. Não se pode, atenção,
Não se pode usar estruturas de tribunais para finalidades diversas, diferentes das para as quais elas foram criadas. Quando se tem notícia de crime, qual é o órgão auxiliar do Poder Judiciário? O órgão auxiliar do Poder Judiciário é a Polícia Judiciária. Então, e ao lado dessa Polícia Judiciária, nós temos como corregedor dela o Ministério Público. Então, o que o Moraes fez? Atenção, atenção. Fez um tipo de ABIN paralela. ABIN paralela. Isso é grave, porque, à luz da matéria, para que ele fez isso? Para obter informações, para produzir relatórios que pudessem ser usados. Usados para quê? Usados para os que ele considera entre os inimigos e inimigos da justiça, aqueles que tramam contra a justiça. O Moraes não é delegado de polícia. Um ministro do Supremo não tem poder para fazer investigações. As investigações ele acompanha, porque manda fazer a polícia e manda acompanhar o Ministério Público. Então, ele passou do limite. Ele entra no campo, atenção, do abuso de poder. Estrutura sendo usada para fim não previsto em lei, tem aí uma ilegalidade. Mas vamos centrar isso no Moraes, não vamos estender isso para legalidade de eleições, não. O que ele fez, e se foi abusivo, evidentemente, tem consequências. Poderá uma das consequências, evidentemente, ser o impeachment. Abuso de poder, abuso de autoridade. Mas não vamos misturar as coisas com eleições. As eleições foram regulares. Se ganhou legitimamente. Não vamos fazer esse tipo de jogo para gerar um novo golpismo ou tentar aí, mostrar um Moraes como um Moro. As situações são diferentes. Professor, desculpe te interromper, mas para entender exatamente, quais podem ser as consequências dessa reportagem? Existe alguma consequência só para o ministro? Algo pode, por exemplo, alguma investigação pode ser anulada, pode ser alegada alguma nulidade na obtenção de provas, enfim. Ou isso é uma reportagem que vai contar como Alexandre de Moraes utilizou de métodos não convencionais e apenas isso, ou seja, vai ficar isso por isso mesmo. Olha, num inquérito policial, isso é um inquérito que ele fez, é uma apuração que ele fez. Em inquérito, existe até jurisprudência do Supremo, e a gente vai colocar no inquérito policial, não existe nulidade, porque não tem processo. O que ele fez? Ele não fez um processo. Não tem processo, não tem nulidade. O que existe é uma falha, ou uma falta, isso se for verdadeira matéria, uma falta funcional dele, grave. Mas não vamos misturar as coisas. O Alexandre de Moraes, que ainda não vestiu a toga de juiz imparcial, de juiz togado, mas ele continua com a beca do Ministério Público. Então, essa atuação dele, ao estilo Torquemada, de buscar aqui, de investigar ali, isso não existe no magistrado. Esse é o ponto. Essa revelação sobre o uso informal do Tribunal Superior Eleitoral para embasar investigações no Superior Tribunal Federal levanta sérias questões sobre a separação de poderes e a integridade do processo judicial. Com mensagens que mostram um fluxo de informações fora do rito oficial, é crucial entender as consequências jurídicas e políticas dessas práticas. Continuaremos acompanhando o desenrolar desse caso, que promete ainda muitas repercussões. Não se esqueça de deixar o seu comentário logo abaixo e também de se inscrever no canal
ativando o sininho para ser notificado, para ficar por dentro deste e de outros desdobramentos associados ao cenário político do Brasil.